O nosso tema de hoje é a parábola do bom samaritano. Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Aproximando-se de Jesus, um doutor da lei, ele faz a seguinte pergunta: que preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Faze isto e viverás. Para os judeus, amar de todo o coração significava amar de toda inteligência, porque o coração é a fonte da inteligência e de todos os sentimentos. Amar de toda a tua alma significava a necessidade de colocar gestos concretos para demonstrar esse amor a Deus, incluindo, neste caso, a peregrinação. É um exemplo. Amar com toda a tua força significava com todos os teus bens, colocando todos os bens a serviço de Deus e do próximo. Utilizar o bem para fazer coisas boas e não para fazer o mal. Ouvindo esta resposta de Jesus, o doutor da lei questiona: e quem é meu próximo? E Jesus conta então a parábola do bom samaritano. A parábola diz o seguinte: descia um homem de Jerusalém a Jericó, quando foi tomado por assaltantes que o deixaram caído ao chão, semi-morto. Durante o período que ele estava caído, semi-morto, ali largado no chão, passa um sacerdote que o vê, mas não para, prossegue seu caminho. Passa um levita que o vê e continua sua caminhada. E depois passa um samaritano que se aproxima desse homem, tocado de compaixão, como diz o Evangelho, e passa óleo e vinho em suas feridas. Depois coloca este homem em seu cavalo e o leva até uma hospedaria, deixando este homem lá sob os cuidados do hospedeiro, até que ele retorne da sua viagem e possa devolver, ressarcir os gastos que, por algum motivo, tenham sido feitos com aquele que estava caído ao chão. Aí Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele que estava caído ao chão? O doutor da lei diz: aquele que foi tomado por misericórdia. Essa parábola está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, na parte 2. Reafirmando a máxima do Evangelho que fora da caridade não há salvação, justamente nos oferecendo esse entendimento de atuar na sociedade de forma benevolente, com compaixão, colocando-se no lugar do outro, tendo esse movimento de caridade para com o próximo que está caído, ajudando para que ele possa se reerguer, cuidando de suas feridas, sim, porque há ainda aqueles que renegam a ajuda ao próximo por questões particulares, por questões individuais, por não ter tempo, por não ter condições, mas Jesus salientando a necessidade do atendimento àquele que está caído, a necessidade do olhar para aquele que está precisando de socorro, mostrando-nos também que o progresso será acelerado quando tivermos consciência do valor dessa ajuda ao próximo, seja lá em qual dimensão. Podemos destacar tudo isso, podemos analisar a postura de cada personagem desta parábola, analisar também quem é quem é o sacerdote, quem é o levita, quem é o samaritano e quem é aquele homem caído. Será que já estivemos
na condição de homem caído ao chão, semi-morto? Será que já estivemos na posição do sacerdote, na posição do levita, na posição do samaritano? Quem é quem nesta parábola? Vamos pensar. A parábola do samaritano não considera a caridade, obviamente, é uma leitura imediata, apenas como uma das condições para a salvação, mas como a única. Por quê? Porque toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, virtudes que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai ao próximo como a ti mesmo. Fazei ao outro o que quereríeis que vos fosse feito. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas. Praticai o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar aos outros. Mas eu convido todos agora para que façamos uma análise psicológica da parábola do bom samaritano. Uma análise terapêutica, tirada do livro Parábolas Terapêuticas de Alírio Cerqueira Filho. Uma análise onde podemos nos avaliar, onde podemos perceber em que personagem estamos encaixados. Jesus usa alguns símbolos e vamos agora compreender estes símbolos. O fato do homem ter sido assaltado, demonstrando ainda um mundo de violência, um mundo onde existe ainda atitudes violentas, atitudes de raiva, de rancor, de agressão. Jesus usa estes símbolos para que possamos compreender, fazendo uma análise pessoal, de como estamos e de quem somos dentro do contexto da parábola do bom samaritano. Analisemos inicialmente Jerusalém e Jericó. As duas são cidades de Israel. Jerusalém está situada a 200 metros de altitude e Jericó está a 250 metros abaixo do nível do mar. Então, um total de 450 metros de distância de Jerusalém a Jericó. Jerusalém era e é considerada uma cidade sagrada para os judeus. E Jericó era considerada uma cidade maldita, tendo sido execrada inclusive por Josué, quando a gente percebe o texto bíblico. A situação é esta: Jerusalém é a cidade sagrada, Jericó a cidade maldita. Descia um homem. Não se diz que homem é este. Este homem não tem um nome. Não se diz quem é, não se diz qual a sua profissão, não se diz nada. Apenas diz o texto: descia um homem, pode ser qualquer homem. Qualquer homem está inserido neste contexto de descida. Descia de Jerusalém, da cidade sagrada, para Jericó, a cidade maldita. Descer de Jerusalém para Jericó pode ser interpretado como a permissão que nós damos quando caímos no poder de salteadores, de assaltantes, quando estamos descendo do sagrado para o não sagrado, quando estamos cultivando atitudes de orgulho e egoísmo e nos permitimos esses assaltos, nos permitimos essas invasões, essas agressões.
e ficamos caídos, semi-mortos, como aquele que estava largado lá no caminho. Ele estava descendo. Esse descer tem um significado, porque ele está a caminho da cidade menos sagrada, ele está a caminho do desamor, porque, naturalmente, sintonizando com orgulho e com egoísmo, com sentimentos que irão despojar, que irão ferir e que irão deixar aquele homem semi-morto. Descer significa, então, escolher este caminho, e as escolhas são feitas através do livre-arbítrio. Questões egoísticas, egocêntricas, é ir para longe do amor, é ir para longe do sagrado, escolher seu próprio bem-estar em detrimento dos outros. É afastar-se do sagrado, é afastar-se do divino, é afastar-se do bem. Essa descida acontece quando se sintoniza com estes que virão nos assaltar, que virão nos saquear, que virão nos deixar semi-mortos. Ficar vulnerável a estes salteadores, a estes assaltantes, é justamente ficar vulnerável e nos permitir este despojamento e nos permitir que nos firam, que nos machuquem, que nos matem psicologicamente. Quando se dá vazão a estes sentimentos negativos, atrai-se, então, espíritos encarnados ou desencarnados, espíritos inferiores, porque a sintonia irá favorecer estes assaltos. A sintonia irá favorecer essas perturbações. Porém, isso tudo é efeito e não causa, porque a causa está no interior de cada um. A causa está justamente nas atitudes, nos pensamentos, nos sentimentos pouco elevados, pouco salutares. A causa são os salteadores internos que todos temos e que atraem não só os desencarnados, mas também os encarnados que se comprazem com o mal. Jesus usa o termo semi-morto na parábola para simbolizar esta morte psicológica, chamando a atenção para o convite à vida, o levantar-se, o prosseguir, o reerguimento para essa caminhada de elevação. Mas aquele homem está ali, largado, semi-morto. E nós, quando nos permitimos esses assaltos, essas invasões menos elevadas, por conta das nossas sintonias com sentimentos, com pensamentos e com espíritos que estão ali vibrando nessa faixa também vibratória menos elevada, podemos ficar numa situação de semi-morte. O convite ao erguimento, o convite à vida, o convite a levantar-se e prosseguir a caminhada, subindo de Jericó para Jerusalém, subindo para o alto, para o sagrado, subindo para o sublime. Jesus escolhe, então, o samaritano. O samaritano é considerado herético, desprezível, e Jesus utiliza justamente o samaritano para exemplificar a misericórdia. Porque o doutor da lei, na verdade, ele queria testar Jesus. Ele não queria aprender nada. Ele já se achava o dono da verdade, não precisava de mais nenhuma orientação. Ele estava ali querendo testar Jesus. O objetivo dele era isso, usando de sua hipocrisia. E como Jesus já conhecia esse movimento de hipocrisia, ele usa justamente a figura do samaritano, que era desprezível pela sociedade,
para exemplificar a misericórdia. Jesus, habituado com todo aquele movimento, dá uma lição de amor verdadeiro, de resgate, de compaixão absoluta, utilizando o samaritano. O levita é membro da tribo hebraica. Espera-se que o levita esteja subindo e não descendo. Mas no Evangelho diz que o levita estava também descendo. O sacerdote também estava descendo. O que se espera é que esses dois estivessem subindo, um movimento de ascensão espiritual, um movimento de elevação. Mas ambos estão em descida. Estão sendo também envolvidos com movimentos inferiores e, por isso, não se compadecem do outro que está ali largado, do outro que está ali caído. Prestando bem atenção ao texto do Evangelho, verificamos que o samaritano estava andando, estava viajando. O Evangelho não traz que o samaritano estava de descida. Ele estava viajando, ele estava passando pelo local. Tanto o levita quanto o sacerdote praticam o desamor, a indiferença, o descaso. Ambos possuem destaque social, são autoridades religiosas que deveriam estar justamente no movimento contrário, de elevação, de subida, de socorro à dor do irmão que está caído, de socorro àquele que está precisando se erguer, de socorro àquele que está passando por necessidade, seja ela material, emocional, espiritual. O sacerdote e o levita têm tarefas específicas dentro de um contexto social. São homens cuja atividade é olhar pelo outro, além de pregar, é cuidar do outro, é prestar atenção nas necessidades espirituais da sua comunidade. Estão descendo por conta do egoísmo materialista ainda predominante em cada um deles, que ainda estão sofrendo os efeitos da descida. Eles ainda não estão colhendo o resultado da descida. O homem que está caído é que já colhe o resultado de suas escolhas, do seu plantio indevido, do seu plantio equivocado, egoísta. O sacerdote e o levita ainda estão plantando. Dentro do processo da lei de causa e efeito, o sacerdote e o levita estão semeando. Eles ainda não estão colhendo. Eles ainda estão semeando indiferença, desamor, egoísmo. Eles passam e vão adiante. Eles continuam descendo. O homem caído já sofreu todas as consequências. Ele já está caído. Está semi-morto. Ele está precisando retornar à vida verdadeira. O samaritano viajava. Ele poderia estar subindo, ele poderia estar simplesmente passando por ali. Não se diz. Não se diz. Ele viajava. Mas ele eleva a sua consciência ao avistar o homem caído. Esse sentimento de compaixão que ele é tomado, a compaixão é filha direta do amor. É diferente do sentimento de pena, é diferente do sentimento de dó, que são filhos do pseudo-amor. Porque o sentimento de pena avalia o outro como coitado. E o sentimento de compaixão, não. Avalia o outro como irmão.
Existe ali a empatia, de colocar-se no lugar do outro, de dedicar um tempo para que o outro possa ter a oportunidade de se erguer, de libertar o outro daquilo que o está fazendo cair. O samaritano é tomado de compaixão. Ele para todo o seu movimento naquele momento e vai se dedicar inteiramente para cuidar da ferida, colocando o que tem à disposição, limpando ferida com água, com vinho, com óleo. A preocupação em cuidar da ferida do outro. Se a gente fizer a ampliação dessa lição, podemos perceber o seguinte: na hora que o outro precisa de mim, o que é que eu tenho feito? Eu tenho cuidado das feridas do outro? Eu tenho dedicado o meu tempo para cuidar da ferida do outro? Ou estou só me preocupando comigo mesmo, ou com o meu movimento, com minhas coisas, com o que eu tenho para fazer? Com a minha falta de tempo, com a minha falta de oportunidade, com as minhas queixas, com o meu mundo, com minha vida? Ou estou parando tudo e vendo o outro ferido, procurar dar um alívio, um alento, um consolo? E mesmo sem poder sarar a ferida do outro, porque cada ferida tem que ser sarada pelo dono da ferida, que precisa de tempo, precisa de amor, precisa de cuidado, mas precisa de remédio. Mas o que é que eu tenho feito pelo outro? Como é que está esse movimento de prestar atenção também às feridas dos outros? O samaritano percebendo que não pode curar totalmente aquelas feridas, ele coloca o homem no cavalo e leva ele até uma hospedaria, deixando aquele indivíduo sob cuidados de outra pessoa, até que ele possa se reerguer. E aqui fica a reflexão: como nós estamos fazendo com estes cuidados? Com o nosso próprio autocuidado? Estamos cuidando de nossas feridas? Estamos tendo cuidado de prestar atenção àquilo que nos machuca, que nos fere, que nos dói, e procurando solucionar, cuidando das origens das feridas, né? Cuidando daquilo que nos atormenta, que nos incomoda, que nos dói, porque precisamos também ter essa consciência de que há feridas que precisam ser tratadas, cuidadas com carinho, mas quando a gente tem essa consciência, a gente já tem assim a aceitação e a gente começa a perceber que elas existem, que elas estão ali, mas que precisam ser cuidadas e tratadas. Cuidando das nossas próprias feridas, podemos também cuidar melhor das outras feridas, das outras pessoas com quem convivemos, porque, inclusive, estaremos mais atentos para estes detalhes, porque o outro vai sinalizar e eu vou perceber que ali está um irmão com uma dor, com um sofrimento, com uma preocupação, com algo que o incomoda. E eu posso, então, fazer esse movimento interno de me deslocar para atender o outro. Então, qual dos três foi o próximo daquele homem caído ao chão? Aquele que usa de misericórdia, aquele que usa de compaixão, aquele que usa de amor. Mesmo sendo um amor ainda iniciante, mesmo que a gente ainda não saiba amar como Jesus amou, mas aquela vontade de se fazer presença nas feridas do outro, nas feridas do irmão. A compaixão faz o outro reviver, atendendo às suas necessidades e tomando todas as providências. O samaritano,
ele toma todas as providências cabíveis. Ele não fica sozinho ali tentando resolver tudo, porque ele percebe que ele tem que prosseguir a sua viagem, mas que ele precisa também tomar providências para que o outro continue a ser cuidado, até recuperar-se. Então, o doutor da lei nem consegue dizer que foi o samaritano que foi o próximo. Ele diz, aquele que foi tomado de misericórdia, aquele que foi tomado de compaixão, mas a lição ficou para que ele analisasse. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. A carapuça cabe a cada um. Então, tomemos como exemplo a parábola do bom samaritano, para que tenhamos, assim, através desta reflexão, uma reflexão maior, que nos sirva de terapia individual e que nos sirva também de movimento quando estivermos diante do irmão caído. E que a gente tome cada um seus próprios cuidados para que não sejamos alvos de salteadores, de assaltantes, para que a gente não sintonize com o mal, para que a gente não sintonize com sentimentos, com pensamentos inferiores, para que estejamos sempre conectados com espíritos benevolentes, para que através de nossas atitudes, de nossos pensamentos e o fortalecimento pela oração, consigamos estar sempre vibrando em sintonia mais elevada, para que esses assaltantes não nos enxerguem, para que esses assaltantes não nos encontrem. E quando percebermos que estamos oscilando através do pensamento ou de algum momento de pessimismo, que tenhamos força suficiente para nos lançarmos em prece e ganharmos energia nova, coragem, fortalecimento através da oração e da fé e toda esta renovação interna para que continuemos vibrando elevadamente. Que tenhamos todos dias de paz e harmonia, que possamos continuar com pensamentos elevados e possamos usufruir da influência de espíritos benevolentes durante todos estes dias. Que assim seja.